Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Verdão. Palmeiras que entra em campo nesta quinta-feira contra o Ceará, jogo de volta da Copa do Brasil. Palmeiras conseguiu uma vitória no jogo de ida contra o Ceará em Fortaleza, placar de 1-0. O Verdão está bem encaminhado aí com essa vantagem, mas uma vantagem pequena para as oitavas da Copa do Brasil. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras, então. E o Palmeiras, hein? Eu falei do Náutico, né, que não perdeu esse ano jogando em casa ainda. O Palmeiras só perdeu 3 vezes. Mas perdeu uma. O quê? A do São Paulo. Não, perdeu a do Corinthians. Essa foi... Então, alguém ainda vai me explicar. Alguém ainda vai me explicar como isso aconteceu. E foi o jogo do título aquele ali. Como o Palmeiras perdeu em casa pro Corinthians por 1-0 e acabou perdendo esse título paulista. Porque o segundo jogo foi 0-0, então o jogo que decidiu foi esse aí, onde o gol foi marcado. Mas vou falar pra vocês, pra quem tá secando o Palmeiras, tá difícil a vida. Tá puxado, né, amiga? Os caras são casca grossa. Palmeiras não perde de jeito nenhum, deu. O jogo só acaba quando termina. Que é aquilo, tipo, nossa, Palmeiras tá perdendo, aí quando você vai ver, ele vai vir. Tem gente que nem gosta de tocar no assunto. Dá essa moral pros caras, não vou. Mas o sentimento, esse é incontrolável. Tem algum time hoje que dá uma raiva que não perde de jeito nenhum. Olha, eu sou corintiana, mas eu confesso que o que dá raiva mesmo, às vezes, é o Palmeiras. E tá difícil ganhar desses caras, viu? E essa irritação pode ser explicada em números. Palmeiras venceu as 5 partidas que disputou na Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. E quando o torcedor rival acha que o Palmeiras pode perder, ele vai lá e faz um gol depois dos 30 minutos do segundo tempo, no finalzinho do jogo. Dos 48 gols do Palmeiras na temporada, 11 foram dessa forma, quase 23%. Tá difícil torcer contra, viu? 9 dos 22 pontos do time no Brasileirão foram garantidos assim, no finzinho do jogo. Então não importa como a gente vai acontecer ali no começo, se vai começar perdendo ou ganhando, o final é que importa. Contra o Bragantino, tava 1-0, eu falei, agora vai. De repente vai lá, empata e vira. Isso é uma marca da nossa equipe de nunca desistir, né? O Abel sempre fala que o jogo só acaba quando termina. E quando o protagonismo não vem do ataque, tem um goleiro de seleção ali atrás, prontinho pra virar herói. Lucero contra o Everton. Olha o pênalti, Lucero bateu o Everton. O Everton pegou. O Everton é pegador de pênalti. É um goleiro sensacional. Resumo da história. Só 3 derrotas em 31 jogos no ano. Hoje o Palmeiras realmente é o que joga o melhor futebol. Eles não se abalam. Parece que assim, cara, o Palmeiras não se abala com nada. É impressionante. Eles são frios. O time não se abala. O Bahia estava jogando melhor, dominando o jogo. Palmeiras inabalável ali. E quem seca sabe muito bem de onde vem essa força. O que mais te irrita no Palmeiras? Abel Ferreira, ele tem que ir embora. Ele ganha tudo, pô. Dá raiva de ver o Abel lá batendo na mesa, mas no fim das contas ele ganhou, então a gente tem que aguentar. Isso dá raiva. Se torcer contra o Palmeiras tá difícil, o que resta é pedir a saída do técnico. O cara tá há 4 anos ganhando tudo. Chega, né? Tchau, Abel. Tchau, Abel é bom demais. Já ganhou tudo, já tá bom. O Murilo Falta um campeonato. Falta o Mundial? Então, Agora mas tem essa Copa do oportunidade. Mundo... Vale tudo. Tá. Vale, Copa do Mundo. Vale muito claro. essa. Tá. Não, então, mas a minha pergunta era... Não. Deixa eu inverter. Alguém vai falar, se o Palmeiras ganhar a Copa do Mundo de clubes, alguém vai falar que o Palmeiras não tem Mundial, então, aí... Mundial de final de ano, aquele anual. O Palmeiras não tem. Não. Certo? Pode ter também o Mundial, né? Ganhando a Libertadores, coisa que o Abel já fez algumas vezes. Mas na Copa do Mundo, agora, do meio do ano, o Palmeiras também tem essa oportunidade. A gente está falando do mesmo título, da mesma relevância? Não estamos falando do mesmo título. Eu acho que isso é muito mais pesado. Então, até porque é o primeiro, né? Não, o primeiro tem o formato de Copa do Mundo, a gente tem mais europeus. A gente só sabe se é pesado mesmo se houver continuidade. Se esse torneio for disputado uma vez e daqui 50 anos não jogou de novo,
ele tem um peso diferente do que se ele for disputado de 4 em 4 anos. Se ele for disputado de 4 em 4 anos, se transformando numa Copa do Mundo de clubes... Que essa é a ideia. Que é a ideia. Isso é sensacional e isso vai ficar marcado para sempre. Quando o Uruguai ganhou a Copa de 30, ninguém imaginava do que se tornaria a Copa do Mundo, né? O Uruguai podia ser campeão em 1930 e não tem mais 2 Copas e a gente está falando sobre um torneio que se tornou irrelevante ao longo dos anos. Pelo contrário, quando o Santos é campeão do mundo com Pelé, também a gente não tinha acabado de começar esse torneio intercontinental. Então a relevância era diferente, né? Se o Palmeiras, que venceu a Taça Rio, a Copa Rio em 1951, se esse torneio tivesse se tornado anual ou bianual e com todos os clubes que jogaram aquele torneio, clubes importantes, campeões nacionais de seus países, a final do Palmeiras foi contra a Juventus, né? Anualmente ou de 4 em 4 anos, a gente estaria falando desse título como realmente um Mundial de Clubes, certo? Então a gente só vai saber daqui a alguns anos o que essa Copa do Mundo vai se tornar. Virando uma competição consolidada no calendário. Por enquanto, o anual, ele acaba sendo mais relevante, né? Mas por enquanto. Porque é o frequente. Porque é o frequente. Se o negócio der certo, daqui a alguns anos, a gente vai falar muito mais da Copa do Mundo de Clubes do que do Mundial no final de ano. Parece até mais legal, né? Eu tô curtindo aí. Parece até mais legal, mas a chance de você jogar e de ganhar, ela é bem pequena. Então, mas os brasileiros se mantendo nesse nível no continente, nós teremos mais representantes, porque no final do ano a gente só tem um, o campeão da Libertadores. Né? Se a gente se mantiver nesse nível, no meio do ano, a cada 4 anos, a gente vai ter mais representantes. É bem possível. Acho que é até provável, né? É bem possível. Então, vai ter mais europeus também. Eu acho que tem outro ponto também, que vai definir a relevância a importância que os europeus vão dar. Agora, vamos falar, independentemente de... Vamos imaginar que só se jogue essa e que o Palmeiras seja campeão. O Palmeiras vai ser campeão do mundo, aconteça o que acontecer nos próximos 1 bilhão de anos. Entendeu? Nesse caso, um torneio assinado pela FIFA vai gerar um título de campeão do mundo, independentemente de continuidade ou não. Difícil. Claro que esse título vai ter um peso diferente se ele não for disputado, mas ninguém vai poder falar ou contestar como se contesta em 1951, porque esse tem, e todos nós sabemos que tem, a chancela da FIFA desde o início. Perfeito. Jojo, o Vitor Roque tinha sido liberado por um problema pessoal, né? E já se reapresentou. O que você conta pra gente? Que na verdade é mais uma opção para várias opções que o Abel tem, que é o que a gente discutia ontem. Tanto é que é possível ele liberar, obviamente não tinha como não liberar o Vitor Roque, né? Ele perdeu a avó dele, então obviamente foi liberado para ficar com a família, já voltou, já foi reintegrado. Mas vamos supor que ele não tenha condições de jogo, peça aí um tempo, né? Porque é normal, né? Você tem uma perda aí familiar, você precisa de uns dias, assim, para assimilar, para viver o luto mesmo. O jogador de futebol também precisa disso. E ele tem ali as opções. Então, por exemplo, o Flaco já está rodando com o Vitor Roque, certo? E ele, nesse último jogo, ele coloca o Thales também. E o Luigi. O Luigi, inclusive, que pode ser centroavante, pode jogar pela ponta, é um jogador que aparece aí mais polivalente, mais um coringa do ataque. Mas você vê como o Abel tem conseguido fazer essa rodagem, deixar todo mundo motivado, dar minutagem para os meninos da base. O Thales, ele chegou a jogar algumas partidas do Campeonato Paulista, algumas até como titular, o Luigi também. E aí foi perdendo um pouco do espaço conforme o Paulista foi avançando e começa aí as disputas de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Então agora, provavelmente ele vai fazer, né? Ele tem essa oportunidade de até dar mais minutos para os meninos também. Embora o jogo do Palmeiras é só quinta-feira, a gente vai falar muito desse jogo. É o jogo mais difícil, porque é contra o Ceará. Eu também acho. E pelo momento das equipes, né, Jô? Exatamente. A gente tem um Palmeiras que ganhou 13 dos últimos 14 jogos que disputou. E tem o Ceará que vai jogar em casa e tem a melhor campanha de mandante na Série A do Brasileirão esse ano. 86% de aproveitamento invicto. E perdeu para o Palmeiras lá. E é um confronto de Série A, né, Jô? Esse é um confronto de Série A. Isso, esse deveria ser o confronto mais difícil, mas como tem o Palmeiras... Mas foi 1-0 mas só vai ainda. ser Eu sei, mas agora o Palmeiras joga em casa
Palmeiras é melhor fora de casa que em casa, ultimamente. Não, esse jogo, o Ceará joga em casa, não? O Ceará, esse jogo... Não, o Palmeiras joga em casa. O jogo é aqui. O Palmeiras venceu o Ceará fora de casa. Ah, o Palmeiras venceu o Ceará. Ah, essa derrota, inclusive, foi pro Palmeiras, né? É isso que você tava falando, João? Qual derrota? Eu falei da Isso. retrospecto em casa. Sim, né? o Ceará foi derrotado no jogo de ida pelo Palmeiras. Perfeito. Tá certo, vocês têm razão. Então, beleza, esse jogo é só na quinta-feira, a gente vai falar... O Palmeiras, assim, pode acontecer do Ceará ganhar do Palmeiras? Pode. Claro que pode. Tem sido padrão? Não tem sido padrão. Assim, e aí Palmeiras o Murilo falou, né? tem uma dificuldade muito grande de perder. O Murilo falou isso que a gente fala aqui todo dia. O que eu acho surpreendente é um jogador, que isso é muito raro, não deveria me surpreender, mas é raro, ter esse entendimento lúcido e falar sem medo nenhum de esbarrar numa soberba, porque é verdade o que ele está falando. Não interessa como o jogo do Palmeiras vai começar, a gente quer saber como ele termina. E gente, tem terminado bem. Olha o Bragantino aí. O Bragantino que parecia que ia derrubar a nossa teoria. A gente vai encontrar... O Bragantino parecia que ia derrubar. Um dia a gente vai encontrar a explicação para a final do Campeonato Paulista. Porque é difícil um time... Olha, o que o Palmeiras joga e o que o Corinthians não conseguiu jogar até agora foi um acontecimento. A explicação é que o Corinthians queria mais esse título, porque sabia que ia ser... mas o Palmeiras não podia querer menos esse título. Falando do Corinthians... O Danilo, o Palmeiras, olha esse número que dá uma dimensão do que tem sido o Palmeiras nesse momento, né? Só não venceu 2 jogos depois que perdeu o título paulista para o Corinthians e chegou ao incrível 20º jogo de invencibilidade como visitante. Está aí a lista do Palmeiras como visitante. 20 jogos sem perder fora de casa. Detalhe, né? O time muitas vezes não contou com o Paulinho, com o Vitor Roque. Quando trocou, entraram jogadores que têm pouco tempo de jogo depois do Paulista, caso do Luigi e do Thales. A defesa do Palmeiras voltou a tomar gol contra o Red Bull Bragantino, mas a marca dos últimos 6 jogos é 1 gol sofrido. Justamente esse do domingo. É o maior aproveitamento entre os clubes da Série A, com 88,8%. Eu estou pensando aqui, recentemente, de alguma coisa muito parecida. Não tem nada parecido. Tem uma estatística, depois eu preciso até pesquisar no site do Palmeiras certinho, mas o próprio Palmeiras levantou esse número e é parecido com uma sequência do Palmeiras de 94. Que dispensa apresentações, né? O Palmeiras de 94. Bicampeão brasileiro. Era o Palmeiras da Parmalat e tal. Então, realmente é uma marca impressionante. E é realmente impressionante como o Palmeiras ele se transforma nesse visitante indesejado. E nesse meio, nessa sequência aí que a gente colocou na tela agora, tem quebras de tabus, assim, vários, dos mais diferentes, né? O Palmeiras ganhou do Inter depois que o Inter não perdia lá desde novembro de não sei quando. Fortaleza, a mesma coisa. O Ceará na Copa do Brasil agora, a mesma coisa. O Cerro Porteño, a última vez que um adversário da Libertadores tinha vencido o Cerro Porteño tinha sido o próprio Palmeiras. O Palmeiras voltou agora e ganhou. Então é realmente impressionante como o Palmeiras tem conseguido fazer isso fora de casa. A gente viu essa tabela... que tem os jogos desde o ano passado. Eu acho que o ajuste que falta é, obviamente, o Palmeiras conseguir subir um pouco o desempenho dentro de casa, e acho que o jogo com o Flamengo nesse domingo, ou até mesmo contra o Ceará na quinta-feira pela Copa do Brasil, já são 2 bons testes. E aí a gente vai ver, porque realmente quando você vê essa sequência aí, o Palmeiras, a gente está vendo agora, por exemplo, na altitude, são 3 times que ganharam nos últimos 40 anos na altitude. O Palmeiras ganhou 2 vezes lá. Uma vez o Grêmio, outra vez o Internacional. No Castelão, contra o Fortaleza, a gente está vendo aí na tela. No Beira-Rio, a mesma coisa. Na Ilha do Retiro, acho que conta menos. Esse ano, o Sport tem sido saco de pancadas. Então, é realmente impressionante. É algo que é até difícil de explicar. Por quê? Porque não dá para dar um motivo só do porquê o Palmeiras consegue ser tão eficiente jogando fora de casa. Agora, para dar uma bagunçada, Arnaldo, o que é possível fazer para parar o Palmeiras? O antídoto para o Palmeiras vem da onde? De ele mesmo cair de produção e aí, sei lá, acontecer alguma coisa internamente ou algum time desafiar? Bom, você, entre as questões aí, as alternativas da enquete, você colocou Mundial, né? A gente não sabe, porque é a menos votada, viu? Só para te explicar, só para te pontuar, é a menos votada até aqui. Claro, né? É um Mundial com vários europeus, né?
Mas nenhum clube brasileiro tem a obsessão pelo Mundial que o Palmeiras tem, certo? O Flamengo não vai para ser campeão mundial, o Botafogo também não, o Fluminense muito menos. Mas eu não sei, na real, sinceramente, qual é o discurso interno do Palmeiras em relação a esse Mundial, né? Se o investimento feito absurdo para a temporada também visava esse período da temporada Mundial. Qual é a conversa do Abel com seus jogadores? Lembrando que o Abel disputou um Mundial de forma vexatória e outro que, vamos combinar, contra o Chelsea a coisa ficou divertida, né? Não sei sinceramente qual o impacto que um eventual desempenho ruim no Mundial teria no restante da temporada do Palmeiras. Eu acho que essa questão é muito mais interna do Palmeiras do que dos adversários do Palmeiras nessa temporada, em relação, sobretudo, aos pontos corridos. Em relação às Copas, é diferente, né, Tironi? Vamos ver qual vai ser o sorteio da Libertadores, qual vai ser o sorteio da Copa do Brasil. O Palmeiras deve avançar na Copa do Brasil, porque aí sim, eu acho que em 2 jogos, dependendo da situação, o Palmeiras é um time vencível, não é uma... né? Não é uma situação impossível. Mas nos pontos corridos, se o Palmeiras ganhar esse confronto direto no domingo, onde ele é mandante, e, por isso que eu tô aqui de azul, hein? Vencer o Cruzeiro na última rodada, antes da parada, do Palmeiras, no Mineirão, que é o outro, hoje, desafiante nos pontos corridos, olha, vai ser difícil, faltando ainda 2/3 para o campeonato na volta, você acreditar que o Palmeiras... Porque isso historicamente não aconteceu, o Palmeiras não definha nos pontos corridos, como outros times, né? Então, se ele abre uma vantagem de 7, 9, é difícil descontar do Palmeiras, mesmo faltando 2/3 do campeonato, né? Então, o Cruzeiro aqui, eu só estou colocando esse azul na conversa, porque o Cruzeiro não tem Mundial. O Cruzeiro, a gente não sabe, ele pode ter uma janela a lá Botafogo, porque o dono tá no tudo ou nada, o novo dono. O técnico do Cruzeiro ainda não indicou nenhum jogador, ele tem trabalhado, ele já indicou que gostaria de trabalhar com jogadores diferentes. E o Cruzeiro não tem a terceira frente depois da parada, né? A Sul-Americana para ele já era. Então, o Cruzeiro, eu acho que vai ser o intruso nessa briga pelos pontos corridos e atrapalhar, sim, o Palmeiras, que vai ter um calendário lotado de qualquer forma com o Mundial e depois do Mundial, né? O Cruzeiro não terá um calendário lotado. Então essa é uma dúvida que eu tenho, mas aí tá, vocês mostraram esse desempenho do Palmeiras como visitante incrível. O Cruzeiro, que a gente não conhece, ele teria que, até a parada, não quebrar tabus, mas mostrar que é um bom visitante. Ganhar, por exemplo, do Fortaleza e do Vitória fora de casa, né? Que são os 2 jogos além do confronto direto com o Palmeiras. Se o Cruzeiro vence os seus 3 jogos, na parada no Mundial, ele vai ser o líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas ele tem que vencer os 3 jogos. A gente não conhece ainda o real poder desse Cruzeiro, nós estamos conhecendo agora. Tem um ponto, Arnaldo, que a gente tem que levar em consideração, para você falar do pós-Mundial também, né? O pior da tabela para o Palmeiras no primeiro turno já foi, vai ter sido, né? Até o Mundial. Porque o Palmeiras já vai ter encarado Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Corinthians e São Paulo e Botafogo. Fortaleza fora e Inter fora. Uhum. É uma sequência pesada que o Palmeiras teve antes do Mundial. E o pós-Mundial, especialmente o primeiro turno, teoricamente, né? Sempre teoricamente, porque a gente não sabe como vai ser até lá, é a parte mais fácil esse primeiro turno, né? Então o Palmeiras pegou uma sequência pesada e estar em primeiro agora e se continuar até o Mundial é um feito bem relevante. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza?
Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!